Não vem internet no carro ainda. Deixa o pessoal começar então. Tá escrito aqui direto. Não é concluir aqui não, né? Fica falando depois. Manda um oi do meu, hein? Oi, gente. No seu? Não tô aparecendo aqui? Esse com... Ah, tá. Agora apareceu pra mim. Já tem gente aí. Aqui não aparece pra mim, não. Só aí. Tem que achar aqui. Aí, ó. Você curtiu. Tá me cortando aí, mas foca em mim. Pode ir falando um oi aí. Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos compartilhando essa live. Será um tempo muito especial, muito precioso, né? Que vai nos ajudar, né, a vencer esses dias de quarentena. Então, vamos alcançar mais pessoas, mais mamãe, mais papai. Vamos lá, vamos... Oi, Vânia. Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tá vendo que tá cheio aqui atrás? Eu tenho que silenciar aqui. Do ladinho. Do primeiro, o segundo, do meio. Saiu. Paula, boa tarde, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nós estamos hoje aqui com a psicóloga André, ela vai dar super dicas para nós, né, para mamãe, né, para nos auxiliar, né. Eu recebi algumas mensagens de mamães que estão preocupadas, né, com algumas reações das crianças, então eu creio que é um tempo que Deus preparou para nos auxiliar, né. Nós temos alguns recursos, né, que Deus tem nos dado nesse tempo, e um desses recursos é essa live agora com a psicóloga para nos dar algumas dicas. Boa tarde, Andréia, tudo bem? Boa tarde, Elisângela, tudo bem e você? Joia, seja bem-vindo, obrigada, né, por ter aceitado com carinho o convite. Eu creio que Deus vai te usar para ajudar muitas mães que estão aflitas. Amém. Gente, nós vamos dar mais um tempinho pro pessoal ir chegando, para ela começar e ninguém perder nada. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode nos mandar aí, combinado? Hilda Castro, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos lá. Ei, Márcia, boa tarde, tudo Oi. bem? Então vamos lá, André, né? Nós vamos orar, né? Agradecer a Deus por esse tempo. Nós estamos vendo essa tarde como um presente de Deus mesmo. Então nós vamos agradecer a Deus pela sua vida, né? Agradecer a Ele por essa oportunidade que nós temos aqui de ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós, em todo tempo o Senhor tem nos demonstrado o teu amor para com as nossas vidas. Pai, nós pedimos, Senhor, que nesse tempo, Senhor, que estamos vivendo, o Senhor venha nos fortalecer em Ti. Apresentando, Senhor, cada família, Senhor, que está nessa live, cada família que vai ser alcançada através dessa live. Que elas possam ser tocadas pelo Senhor e direcionadas pelo Teu Espírito. Te agradeço, Senhor, pela vida da psicóloga Andréia, Senhor, que está aqui, Senhor, disposta, Senhor, a nos ajudar, a nos orientar. Que ela possa ser canal de bênção nas Tuas mãos, ó Pai. Fica à vontade em nosso meio, Espírito Santo, visita os lares, os corações aflitos. Senhor, leva, Senhor, o consolo e a segurança que só o Senhor pode dar. Nos dê um tempo gostoso na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, boa tarde, Giovana Martins, boa tarde, Débora, Deus abençoe. A doutora André vai falar sobre agora o emocional, né, sobre as nossas emoções. Então, se durante o tempo que ela estiver falando, você tiver dúvida, pode mandar, nós vamos anotar aqui. Depois ela vai responder e ela vai dar algumas dicas muito especiais. Então, fica até o finalzinho da live. Não esqueça, compartilhe, vamos alcançar mais pessoas. Isso
Isso aí, Elisângela. Boa tarde, gente. Estamos aqui nesse momento ímpar, né? Para falar um pouquinho das emoções. Eu sou psicóloga clínica infantil e adolescente, né? Especialista em infantil e adolescentes. Tenho um consultório na Tiradentes, tá? E estou muito feliz de estar aqui. Elisângela, grande amiga minha, parceira de longas datas. Quero falar um pouquinho para vocês, primeiramente, para iniciar essa live, das emoções básicas, né? Que temos já, nascemos com ela. Então, assim, é importante conhecer as emoções, porque é através dela que vamos lidar com esse momento que estamos passando. Conhecer as emoções é o fator principal, porque assim nós vamos elaborando passo a passo a cada emoção que vem chegando, né? Então, assim, ao nascermos, todos nós nascemos com 5 emoções básicas. Uns falam 5, outros falam 6, né? Quem vê o filme Divertidamente, eu acho que quem não viu, né? Sabem as 5 emoções. Você sabe as 5 emoções? Ai, não sei não. Sério? Não é possível. Fala aí pra mim ver se eu sei. Você não assistiu Divertidamente, não? Não. Então você tem que ver eles antes, tem que assistir. Vou assistir. É Vou muito aproveitar a importante. quarentena, tô pondo filme em dia. O meu neto hoje até perguntou pra mim assim, vovó, aquilo que acontece no Divertidamente acontece de verdade? Eu falei com ele, sim, é de verdade. Aquilo é dentro da cabeça da gente. Então, assim, as 6 emoções são tristeza, alegria, nojo, medo, raiva e surpresa. Que no filme não retrata a surpresa, mas também uns autores falam da surpresa, outros não. Então, por isso que no filme relata só as 5 emoções. Então, essas 5 emoções, ela dá base para as outras. É como se a gente fosse pensar, Elisângela, no lápis de cor. Quais são as cores primárias? Amarelo, azul, vermelho, né? E essas cores, elas vão juntando e vai se formando outras. E assim, as emoções básicas também acontece isso. Então, são 6 emoções que temos, que já nascemos com ela, precisamos dela, e essas 5 emoções, elas vão direcionando a nossa vida, vão criando outras. A gente vai criando outras emoções a partir dessas 5. Então, assim, por exemplo, a raiva, aí depois vem outra emoção da raiva, que é a intolerância, sei lá, o nervosismo, né? Que vem gerando outras emoções e vai desenvolvendo as outras. Que a gente denomina isso de sentimentos. As 6 emoções nós denominamos de sentimentos. Então, assim, essas emoções nos geram, desde a criança, elas estão sendo introjetadas em nós, né? Deus nos fez perfeito, né? Até isso. E tem essas emoções, uns caracterizam como positivas e negativas. Eu não considero emoções positivas e negativas. Por quê? Nós precisamos, então, assim, por exemplo, o medo é uma emoção que é considerada negativa. Só que precisamos do medo. Se não tivermos medo, por exemplo, nós não vamos enfiar o dedo na tomada, vamos pegar na panela quente. Então, o medo, de certa forma, ele nos protege. Então, é considerada negativa, mas ao mesmo tempo é uma emoção que nos protege. Então, assim, mas vamos pensar em como positivo e negativo, porque em alguns momentos nessa live vai ser importante pensar assim. Então, alegria positiva, raiva negativa, medo negativo, nojo negativo. Então, assim, a mais sim, que é positiva é a alegria. Se a gente for pensar em todas essas. E a surpresa também, né? Embora a surpresa aí tenha as coisas boas, né? Inclusive essa, né? Surpresa que nos aconteceu agora em março. Uma surpresa boa, né? Ou não foi uma surpresa muito boa. Então, assim, mas aí a surpresa normalmente a gente pensa em coisa boa. Então ela é uma positiva. Então, nós vamos falar dessas emoções conforme como que podemos agir, como que podemos trabalhar na vida da gente, nesse momento, em outros momentos, com essas emoções. Entendeu? Entendi. Então, dentro dessa base que você nos deu, eu queria assim, que você falasse um pouquinho para a mãe, porque de repente, né, nós não fomos preparados para isso, né? Como você disse, foi uma surpresa e não foi uma surpresa boa. Então, de repente, tudo parou, né? E nós tivemos que falar para as crianças, ó, você não vai na escola, você não vai na natação, você não vai no inglês, você não vai na igreja. E foi muito não. E as crianças, né, elas reagem de algumas maneiras.
Mas assim, eu fiquei muito preocupada e eu recebi alguns depoimentos de mães que estão tendo desafio, por exemplo, ela trabalha no home office. E a criança tá ali. Então, para a mãe, ela tem que cumprir aquele horário. Ela tá em casa, mas ela tá no trabalho. Mas como trabalhar isso na mente da criança? Porque ela tá vendo a mãe ali, tá vendo o pai, ela quer atenção. Nossa, minha mãe tá aqui. Geralmente, eles viam isso no sábado, ou no domingo, ou num feriado, né? E agora é um dia normal pro pai e pra mãe. Mas como fazer a criança entender que aquele tempo a mãe tá trabalhando, né? Como a mãe vai dar uma atenção para a criança sem prejudicar o trabalho e dar atenção para o trabalho sem prejudicar a criança. Desafios da quarentena. Verdade. Primeiro, então, vamos pensar nesse momento que estamos passando. É uma surpresa, como falamos, né? Uma emoção, já identificamos nessa quarentena. E o que acontece muitas vezes com essas emoções, as 6 emoções primárias que temos? Durante a vida, nós não estamos fazendo com que a criança, ou até mesmo nós adultos, desde criança, a gente não vem trabalhando assim as 6 emoções igualmente. Por quê? Igualmente assim, porque nós sempre podamos o ruim, né? Sempre podamos. Então, assim, a gente sempre exalta o momento de alegria e quando a tristeza, a gente tenta fugir dela de alguma forma. E teríamos que ter aproveito. Em pequenos momentos, machuquei um dedo, a criança machucou. Trabalhar essa tristeza nela nesse momento, perdeu um brinquedo ou não ganhou um brinquedo, trabalhar essa questão para quando chegar um momento desse, porque estamos no mundo suscetível a tudo, sabemos disso. A própria palavra de Deus fala no mundo tereis aflição. Então, nós deveríamos já ter preparado, a maioria do ser humano não está preparado para este momento. Então, assim, foi uma surpresa enorme para muita gente. E muita gente não está sabendo lidar com isso exatamente porque não acostumou a trabalhar as emoções negativas, vamos dizer assim, né? Não acostumou a trabalhar, sempre tentou escondê-las de alguma forma, evitá-las, exatamente. E aí, o que acontece? Uma novidade. E toda coisa que é nova é muito difícil de assimilar. Então, assim, para as crianças, né, esse momento eu tenho falado com ela assim, para tudo. Tudo agora acabou. Não pode mais para a escola, não pode sair à rua, tem que lavar a mão toda hora. Isso para criança é muita informação. Então, todos nós, não só as crianças, mas todos nós vamos carregar um trauma desse momento. Todos nós. Não tem como fugir desse trauma. É um trauma. Então, o que a gente deve fazer? Devemos elaborar algumas coisas a partir daí. Não devemos ficar pensando somente assim, meu Deus, isso aconteceu, lamentando, o momento de lamentar já passou. E agora, a partir de agora, a criar situações. Então, a reinventar, mãe, né? Reinventar, exato, ressignificar. Uma mãe que trabalha agora, antes a mãe saía, tinha uma rotina. Todos os dias ela saía 8 horas da manhã, ia para o seu trabalho, a criança ficava, sei lá, na escola, né? E depois voltava. E pronto. Esse período que está sendo mais difícil para as mães de home office é que elas estão vendo a criança, o que elas estão fazendo, às vezes nada. Então elas estão percebendo que esse momento que a criança está ficando ansiosa, às vezes não é útil para ela. E o que é importante para essas mães? Estabelecer rotinas. Trabalhar na cabecinha da criança que eu estou trabalhando. Então, assim, uma mãe que está trabalhando em casa, de 8 a 5. Ela tem um horário de café, nesse horário de café, ela constrói uma rotina, escreve a rotina da criança. Nesse horário, olha, filho, tal hora eu vou estar com você, porque é o horário do meu café. Na hora do almoço eu estarei com você. E depois das 5 horas, nós vamos fazer uma coisa bem legal. Mas fora isso, mamãe está trabalhando. E a criança tem que entender. Só que tem um problema que eu vejo nisso. É porque a mãe dispensou a babá, né? Não tem mais a escola. Então, vai ter que pensar nisso aí. Então, se tem alguém para cuidar da criança dentro de casa, nesse tempo, que cuide da criança. E a criança tem que entender que aquele momento que a mãe está lá dentro do quarto ou dentro do escritório é um momento de trabalho. A criança precisa entender.
Então, é porque ela não saiu e ele entendia, por que dentro de casa ele não vai entender? Ele precisa entender que agora mudou. É uma questão a ser trabalhada, né? Exatamente. Como que trabalha com a criança isso? Através de rotinas. Gente, criança é muito visual. Não é só falar. Tem que estabelecer, desenhar, principalmente as crianças menores que estão na primeira infância. Tem que desenhar, ó, essa horinha aqui, mamãe vai estar lá no quarto trabalhando. Daqui a pouquinho, passa um tiquinho na hora do almoço, nós vamos almoçar juntos. Olha que legal. E trabalhando isso, essas questões. Porque senão a criança também vai se sentir abandonada. Minha mãe tá aqui E não me dá atenção. e não me dá atenção. Verdade. Não é? Uai, por que minha mãe tá ali tão acessível e eu não posso ir? Então isso tem que trabalhar. A criança entende. Uhum. Só que tem que trabalhar na linguagem da criança. Às vezes a gente quer adulto falar como adulto. Então a gente tem que trabalhar na linguagem dele, para que ele entenda. E é um processo, vai dar certo desde primeira? Não, nada que fazemos de primeira dá certo. Eu até falava com eles hoje que eu tô tentando fazer um gesso, eu gastei meio saco de gesso pra fazer. Você queria. Pra fazer essa coisa linda que tá aqui atrás de nós. Então assim, a gente tem que ir tentando. Passa um período que ela vai entender, né? E eu espero que esse período não demore a voltar ao tudo normal. Verdade. Né? Então ela vai ter que entender. É um processo. Muito bem. Outra coisa também que eu queria, né? Isso aí até pra mim mesmo, né? Ser mãe e ser professora, né? Porque às vezes as escolas, né, algumas estão tendo aula, né, em tempo real, tempo normal. Mas algumas, igual no meu caso, por exemplo, a professora está mandando vídeo. Aí manda, por exemplo, uns 10 minutos de vídeo. Não dá para o aluno assimilar tudo, né? Me manda aquele tanto de atividade que o aluno tem que dar conta. Né? Então, eu tô vendo algumas situações de pais que estão assim, surtando, porque tá tendo que ser professor. E muitas das vezes o pai não tem, né, nem sabe o que o aluno está aprendendo, não consegue acompanhar. Então, tá tendo muita dificuldade. É uma dificuldade real, né? Porque a criança, vamos falar, dividir um pouco essa idade para a gente entender um pouco como é que funciona o processo. A criança até 6 anos é uma criança que precisa ter coisas concretas, precisa ter convivência, é porque ela não aprende só com aquilo que é dito, ela aprende também com as construções que ela faz, com o social, ela troca emoções, porque a criança, ela vai para a escola, quando ela chega lá, ela depara com uma coisa totalmente diferente, que é o lar. Porque o lar da gente tem uma regra. Quando chega na escola, tem outra regra. Lá, por exemplo, a criança dá uma birrinha, os pais cedem. Lá na escola, birrinha, não, a professora não vai ceder. Então, assim, ela vai aprendendo com isso vai construindo as emoções dela. E vai fazendo com que ela conheça outras emoções a partir daí. E, então, é muito mais difícil para uma criança, na idade pré-escolar, aprender online. É muito difícil, gente. É, assim, muito difícil. Então, para as mães é um desafio muito maior. Porque você não tem como falar, porque elas aprendem muito com o dinâmico. Agora, para as crianças, assim, já estão, né, no processo já maior, da fundamental, aí não é tão fácil também, mas é mais fácil. Vamos dizer assim, na minha percepção, acho que é mais fácil. Ser professora não é uma vocação de todos. Isso aí é um dom, né, que recebemos. Eu também sou professora e sei disso. Mas tem mãe que não tem dom para ser professora, e nem por isso ela é uma má mãe. E nem por isso, né, ela pode ser julgada por, nossa, eu não consigo ensinar. Não, fique tranquila, mães. Nem todo mundo precisa saber tudo. Só que, infelizmente, nesse momento, você vai precisar de algum auxílio. Aí, o que você pode fazer? Pedir alguém para te ajudar, respirar. Porque eu vejo, na própria minha casa, que eu reparo lá da minha filha com meu neto, e às vezes ela começa a ensinar, mas não é assim. Aí tem que sair nesse momento, respira, vai beber uma água e volta a ensinar. Entendeu? Porque se perder a paciência ali naquele momento, não vai dar conta de levar pode isso. desenvolver alguns outros traumas na outra criança também, né? Então, assim, pode desenvolver uma criança que, por exemplo, que não gosta muito de estudar, pode ficar pior. Então, pode desenvolver sim. Então, não é uma tarefa fácil para os pais ser professores. Mas é o que temos para hoje, gente. Então, o que podemos fazer? Tentar o máximo que você sabe ou pedir ajuda a alguém da família,
para ensinar, ou dividir as tarefas, né? Com o pai, com a mãe, com o irmão, dividir as tarefas. Muitas vezes eu recebo as pessoas falando, né? Falam para mim que o mais difícil é não saber a matéria e ensinar, por exemplo, no Fundamental 2. Como é que eu vou ensinar? Aí já é uma criança que já consegue estudar sozinha. Você não concorda comigo? Uma criança que deveria estudar sozinha. Então tem que fazer com que ela busque o conhecimento através do YouTube, através de dos livros, né, das pesquisas, e elas mesmas procuravam assim. As crianças menores que precisam de auxílio, a mãe vai ter que estabelecer um pouquinho de paciência. Mas o que me preocupa nem é a questão tanto da criança, mas da mãe se sentir frustrada por não dar conta. E aí ela se sente culpada, aí vem a culpa, aí reflete nas crianças. Então é uma simbiose, né? É uma coisa que vai gerando e fazendo com que não fique tão bom, né? O relacionamento familiar. Então, mamães, não se culpem. Vocês não são professoras, são mães. Outra coisa que eu queria que você falasse é porque às vezes a gente vê uma criança assim, ela tá brincando, ela tá conversando normal e tudo, mas ela dá alguns sinais, né? Que ela está preocupada, que ela está ansiosa. Então eu queria que você falasse sobre esses sinais, né? No meu caso, falar aqui em casa, a minha filha, ela é muito... se ela ficar muito ansiosa, ela dá umas reações assim, a boca dela estoura, as mãos, assim, as curvas dela dá um tanto de bolinha e tudo. Aí é o sinal que eu tenho que ela está preocupada, né? Aí eu começo a trabalhar o emocional dela. Tem alguns outros sinais que às vezes a mãe pode achar que é outra coisa e está desenvolvido por causa da ansiedade, da preocupação? Sim, tem outros sinais sim. Olha, a Elisângela deu um exemplo de um sinal psicossomático, né? É uma somatização do corpo, que está passando dentro, o corpo não dá conta, manda para fora. Né? O corpo não, né? A mente, o psicológico não dá conta, manda para o corpo. Então, isso é um sinal de psicossomatização. Mas existem sinais que não dá reações físicas, mas que dá reações, irritações. Então, assim, vamos citar alguns sinais. A criança fica mais irritada, a criança fica mais agitada, fica mais ociosa. A ociosidade faz com que ela fique mais parada. Tem umas que fiquem mais paradas. Tem vários sinais que podemos observar. Choro constante, choro por qualquer coisa. Xixi na cama, alguns voltam a fazer, né? Dependendo da idade. Febre emocional. Tem muitos sinais que precisam ser observados. Então, assim, os psicossomáticos são mais fáceis, porque o corpo mostra. E os que o corpo não mostra? Né? Roer unha, gente. O que tem de criança que roe unha? Então, assim, observe. Mudou alguma coisa na rotina da criança? A criança tem que ser observada o tempo todo. O que é interessante, gente, é todos os dias, se você perguntar à criança, fazer um questionário com elas sobre as suas emoções. Chegou no final do dia, você fala assim, que emoção hoje você sentiu? Você observou? No começo eles não vão observar. Ah, não sei! Mas depois eles vão criando o hábito e vão conseguindo observar. Aí no final do dia você fala assim, quais são as emoções que você sentiu hoje? Pode ser pequenininhas. Ah, não, eu fiquei com raiva. Por que você ficou com raiva? Ah, porque o videogame estragou. Algo assim. Ou eu fiquei muito alegre. Por quê? Porque eu vi um filme e foi muito legal. Então, tem que colocar as crianças para falar. E nessa fala, vocês vão observando alguns sintomas. Algumas falas preocupantes, né? Ah, o dia hoje foi muito chato. Meu neto, ele chegava da escola todos os dias e falava assim, Miguel, como que foi a aula hoje? Muito chato. Eu, por que foi muito chato? Ah, não, foi isso. Eu falei assim, então vamos pensar numa coisa. O que foi legal? Tem que fazer a criança pensar também, o que foi legal? Ah, eu brinquei. Falei assim, então teve coisa legal. Mas o que foi legal? E fico instigando ele a falar o que foi legal pra sobressair as coisas que foram chatas, né? E ele não pegar a escola com uma coisa chata, taxar, né? Uhum. E isso faz com que... são observações que é importante nesse momento. Então, assim, o que tem de criança ansiosa, gente, é muito grande. A ansiedade já é um dos
maior os sintomas psicológicos que temos no mundo. Imagina agora. Então tem aumentado muito a ansiedade e até mesmo depressão. Gente, a coisa mais difícil é detectar depressão em criança. Porque pensamos que a criança só tem depressão quando ela fica deitadinha, quietinha, né? Não, criança tem depressão quando elas ficam muito nervosas, muito agitadas, muito irritadas. Então ela também pode ter depressão. Quando elas ficam, nada tem sabor, nada tem gosto, nada tem sentido. Isso é um processo que tem que ser observado. Então, quando a sua criança tem... Os pais, gente, os pais são os primeiros que têm que detectar o que tem de errado nos filhos. Tem que observar o que está diferente. Ah, não, ele não fazia isso, agora você está fazendo. Anote. Anote tudo. E depois você olha e fala assim, não, tem alguma coisa errada, vou procurar ajuda. Ou tentar achar algumas formas para aliviar. Se for uma depressão, uma ansiedade, né, que é normal nesse momento, vamos tentar aliviar, tentar desligar a televisão, colocar uma música legal, uma música dançante, dançar nesse momento, fazer com que a mente dele saia um pouco desse mundo de ansiedade e vá para um outro mundo mais calmo e tranquilo. Ok. Com relação a essa questão dos sinais aí, eu queria que você desse algumas dicas para os pais ficarem atentos na questão de a criança absorver muita coisa. Porque é fato, né? A criança já sabe que está de quarentena, já sabe, né, do coronavírus, todas as crianças sabem. Mas às vezes eu percebo assim, que as crianças absorvem muito do que os pais estão falando, ou estão vivendo a ansiedade dos pais, eles passam para as crianças, né? Aí, como consequência, vem os sinais. Então, eu queria que você desse algumas dicas para os pais ficarem atentos, né? Na questão de não passar muito isso para a criança. Porque a criança, ela absorve muito rápido, ela pega no ar, né? Como nós podemos evitar isso? Bom, as crianças, elas sabem das coisas através de nós. É muito difícil uma criança ligar a televisão e colocar um jornal. Não é? Eu acho que eu nunca vi. Você já? Eu nunca vi uma criança assistir jornal. Isso é uma coisa que é bem difícil. Quem coloca o jornal são os pais. Então, assim, precisamos saber notícia? Precisamos, mas não 24 horas. Precisamos saber informações do dia. Se tiver como você saber das informações de uma forma mais discreta, às vezes a televisão está aqui, todo mundo está vendo, que seja só aquele momento. E depois explicar, porque a criança ouve lá falando assim, Covid-19 matou tantas pessoas hoje. Para ela aquilo é um número exorbitante. Aquilo traz uma ansiedade, uma angústia muito grande. Ela pensa logo que quem vai morrer os próximos serão nós. Né? Tá chegando Nossa, tá chegando em mim, tá chegando. Então eu não posso nem fazer. Então eles aterrorizam mais. Os adultos sabem filtrar, né? Sabem que nós não sabemos, né? Que as coisas não são assim, então é grave, né? Não vou falar é grave, mas sabemos, gente, como controlar, de certa forma, né? E eles não. Então, assim, evitar que as crianças fiquem ouvindo noticiário. Então, ouvir, se quer ouvir, vai lá, ouve, tenta ouvir longe delas, ou no momento que está todo mundo junto, por um momento. Ouviu, viu como que está a situação hoje, o que está podendo fazer, o que não pode fazer, né? Porque todo dia muda. E depois você vai colocar outra coisa para aquela criança ouvir. Porque senão, isso vai causar um dano futuro. Como eu disse para vocês, todos nós vamos trazer traumas. E até queria aproveitar essa deixa para falar um pouquinho disso, Elisângela. Todos nós vamos trazer um trauma dessa situação. Só que vai depender de como esse trauma vai agir na sua vida, vai depender de como você está emocionalmente. Então, assim, por exemplo, se Deus me livre e guarde, nós sofremos um assalto, eu e Elisângela, Elisângela, né? Sofremos um assalto ali na rua. Estamos nós duas andando e de repente sofremos um assalto. Roubaram o celular dela e roubou o meu também. Se a Elisângela roubou, nossa, ficou, né? Nossa, roubou meu celular, tá? Ai, agora tem que comprar outro. E eu não. Ai, Jesus, roubou meu celular, meu pai do céu, eu nunca mais quero sair na rua, eu não saio mais na rua. E cria um pânico em cima daquilo. A situação é a mesma. O Covid-19 é o mesmo na sua casa, na minha casa. Só que o jeito que lidamos com isso é diferente.
Então, ela lidou com leveza. Eu não, lidei com muito exagero e aquilo trouxe as minhas experiências. O interessante é isso, que as minhas experiências de vida, ela vai juntando com tudo isso. Então, assim, se eu aprendi a ser forte quando criança, eu vou aprender a ser forte agora. Mas se eu não aprendi, eu não vou conseguir agora. Então, a Elisângela aprendeu a ser forte. Ela conseguiu, não, eu já vivi tanta coisa, eu não, eu nunca saí na rua, nunca fui assaltada. Minha mãe sempre tratou com a proteção necessária, né? Então, cada um vai lidar de uma forma. Então, os traumas que vai gerar, pode ser que seja o mínimo na vida de uns e muito grave na vida de outros. Está tendo muito síndrome do pânico. Eu tenho ouvido muito falar de síndrome do pânico. E essa síndrome nem tanto das crianças, mas sim dos pais. Os pais, alguns pais meus, os meus pacientes não estão levando ao consultório por medo. Né? É claro que nós paramos mesmo, tá? Eu identifico isso. Mas não, pelo amor de Deus, Um exagero, né? É uma coisa um pouco exagerada. Neurótica. Mas por quê? Porque a maioria já teve esse sintoma antes, por algum motivo. E foi só agravando, e não foi cuidando. Então, é por isso que eu falo, é importante conhecer as emoções e tratar delas. Então, a criança viveu a frustração, gente, a criança precisa viver a frustração. A criança precisa entender a tristeza, porque a tristeza, ela vai fazer com que ela aprenda muito, né? A lidar com os momentos difíceis da vida, que são muitos, né? São muitos momentos que vamos viver ainda. Uma criança ainda tem muita coisa para viver. Então é isso, né? Vamos tentar fazer com que a criança fique mais longe possível das informações. Então, eu tenho uma preocupação, né, tenho pensado muito nisso, na questão que nós temos ouvido muitas notícias de crianças, né, que aumentaram os abusos, aumentaram crianças sendo maltratadas dentro de casa, né? Porque muitas das vezes as crianças ficavam só na creche, não ficavam na escola, então às vezes até esse estresse da mãe e tudo, né, acaba descontando na criança. Eu queria que você desse alguma dica, como nós podemos ficar atentos a isso, como nós devemos fazer no sentido de, né, ajudar, de estar olhando por perto, né, à nossa volta. Olha, aumentou sim, né? Em decorrência da pandemia, né? Aumentou muito os abusos familiares, tanto com a mulher quanto com as crianças, teve um aumento muito grande. E precisamos ficar atento a isso, né? Às vezes nós, com o nosso olhar cristão, né, precisamos atender e ficar prestar atenção nisso. Porque a criança, quando ela sofria abuso, ela ia para a escola, e lá na escola o professor identificava, ou a coordenadora identificava esse abuso, né? E outras vezes, até assim, no trajeto, até outras pessoas, a cantineira, alguém iria identificar, era muito mais visível. Hoje a criança está presa dentro de casa. Então, sim, ela pode estar sofrendo um abuso ali e ninguém está percebendo. Mas um vizinho pode perceber. Alguém que mora, um inquilino, ou alguém da família pode perceber. E começar a ficar atento a isso. Se tem histórico, primeira coisa que nós temos que ficar atento, tem histórico de abuso naquela família? Se tem, vamos observar. Houve gritos, a criança conversou com você teve por acaso um contato com ela esporádico e viu que ela tem alguma coisa estranha, um roxo na pele. A mulher, né, porque a mulher, ela com relacionamento abusivo, ela nunca aceita que ela está tendo um relacionamento abusivo. Ela nunca aceita, porque ela acha que ela é merecedora daquilo. Então é muito mais complicado para ela ver que ela está dentro de um relacionamento abusivo. Então é muito melhor que outra pessoa veja e talvez em alerta. Então assim, quando você identificar alguma coisa diferente no seu vizinho, no seu parente, até na sua própria família, procure orientar, né? Primeiro, ver se consegue fazer alguma coisa ou até mesmo denunciar. Eu sei que é muito sério isso. E denunciar na sombra é muito mais difícil, né? Você tem que ter certeza. Mas procure ajudar de alguma forma. Chegar até aquela pessoa, tentar colher alguma informação que vai levar a uma ação, uma informação que vai levar a uma ação, e depois tomar uma atitude, né? Porque também não pode ficar tomando atitude do nada assim. Aí tem que ter certeza, né? Então tem que ser
uma coisa bem olhada, bem certa. Senão, né, vai gerar processo aí. Mas observe, viu, gente? Observe em todos os lugares. A criança, ela está sendo muito abusada pelos pais. Às vezes, como a Elisângela disse assim, às vezes até a mãe está nervosa em casa agora, a mãe em casa o dia inteiro fica nervosa. É comum. Só que é você, mãe, que às vezes perde o controle um pouco ao cuidar, ao corrigir o seu filho, entra pro quarto. Quando você está muito nervosa, entra pro quarto, conta até 20, depois você sai para corrigir. Ou, né? Ore, faça uma oração lá. Ore, depois você vai, porque quando você corrige com tranquilidade, você vai corrigir certo. Se você corrige com raiva, você vai corrigir errado, porque primeiro que a sua mão é muito mais pesada do que a mão da criança. A criança, ela tem uma força muito menor do que a sua. Então, é muito complicado isso. E uma coisa que a gente, mãe, né, os pais precisam entender, que tá difícil pra gente, tá difícil pra criança também, né? Então, se a gente, né, às vezes perde o controle, fica alterado, a criança, às vezes, também. Então, às vezes, a gente precisa, como pai, também dar uns descontos, né? Porque nós queremos que a criança mantenha ali, mas, às vezes, até a gente tá perdendo o equilíbrio, né? Então, nós possamos ficar atentos a isso, né? E agora, para encerrar, que delícia, né? Gostei demais, né, Márcia? Gente, se vocês quiserem mandar mensagem, eu estou vendo o Joás, a Izenilda, Joquebede, mamãe, beijo, mãe, que saudade. Deus abençoe vocês. Agora, ela vai dar dicas de como nós podemos, né, fazer algumas atividades em família, né? Para quebrar esse estresse todo, para dar uma aliviada nesse peso todo em famílias, né? Então, eu creio que será muito bacana essas dicas. Isso, gente, tá gostoso mesmo, tá? Pode me chamar mais vezes. Pode deixar. Se o público agradar, né? Então, eu estava conversando até com a minha sócia, né? Uma amiga minha, e ela falou assim, André, né, esse momento é um momento legal para resgatar as brincadeiras antigas, né? Elisângela e eu mesmo já brincamos muito na rua. Esse dia eu queimando umas madeiras lá em casa, né, fazendo foguinho lá. E meu neto falou assim, olha, vovô, fogo é legal, né? Eu falei assim, aí eu fui contar pra ele. Desse momento, assim, que quando eu era criança, a gente chegava de volta de uma fogueira e lá ia papos e papos, assuntos e assuntos, né? E hoje em dia ninguém faz isso mais. Então, assim, resgatar, claro que não, no fogo. Resgatar algumas brincadeiras antigas, né? Pra brincar. Esconde, pensa, de noite. De noite. Cabaninha, né? Então, assim, primeira coisa que eu oriento os pais. Rotina. Porque eu sei, mas André, é muito fácil falar, ficar brincando o tempo todo com criança, nenhum adulto aguenta. Ninguém aguenta mesmo não, gente. Eu tenho neto e eu não aguento. Estabeleça uma rotina. Tal hora vai fazer isso, tal hora. Criança precisa de rotina. E aí, naquela hora, naquele dia, tantas horas nós vamos brincar. Pronto. E nesse momento de brincadeiras, vocês podem brincar de jogos, jogos criados por vocês mesmos, de construção de jogos dentro de casa, por exemplo, desenhos. Faça desenhos iguais e brinca de... Jogo da memória. Jogo da memória, isso mesmo. Minha memória não tá muito no jogo, não. Brinca de jogo da memória, recorta, imprime, constrói próprios jogos, cozinhe juntos, gente, cozinhar junto, né? Pô, a criança vai mexer. Como eu falei com vocês, nós estávamos fazendo o gesso, eu criei um monte de coisa, então assim, para fazer. E o meu neto participa comigo, né? Eu, minha filha, meu genro, meu neto, meu marido, tá todo mundo lá construindo alguma coisa. Aí ele tá assim, mas eu quero ajudar. Aí eu vou pôr ele para mexer, aí não deu muito certo. Aí ele fica lá mexendo, ai meu Deus do céu, já vai dar muito certo essa luta. Aí eu falo, não, melhor você passar o óleo. Aí ele passou o óleo no trem tudo. Aí eu fui pondo, mas tentando fazer com que ele participe, né, das rotinas diárias. Então assim, cozinhar. Gente, é uma coisa muito legal, contar a sua história, sentar um dia no sofá e contar a sua história pra criança. Nossa, na minha época aconteceu isso, quando eu era de sua idade, acontecia isso, resgatar essas histórias. E eles amam ouvir. Eles amam ouvir. Dançar, colocar música e dançar, karaokê, colocar karaokê. Eu faço muito com o meu neto também, de brincar de desenhar. Desenho a gente brinca muito, de concorrer desenhos. Eu brinco com ele, eu desenho um desenho, por exemplo, eu falo com ele, vamos nós dois desenhar uma árvore. Aí ele desenha a árvore dele, eu desenho a minha. E depois a gente pega a votação das pessoas que estão na casa.
É lógico, ele sempre ganha. Não é? Lógico, ele desenha muito melhor que eu. Ele sempre ganha. E votação que tem na casa. E assim, são brincadeiras que demanda tempo, porque a criança está lá desenhando, fica um tempo desenhando. E a desenho, ali naquele desenho vai criando criatividade, ele vai pensando, ele vai elaborando muitas questões dele, né? E depois vamos à votação, que é a concorrência, que é importante para a criança entender que ele pode ganhar, mas também ele pode perder. Eu levo muitos jogos lá no meu consultório para casa. Toda semana eu levo um diferente. A gente joga lá. Ele e o pai dele joga demais também. Competindo também. A gente não gosta muito de competir. Vamos jogar valendo um bombom. Quem ganhar, ganha um bombom. Algo assim, porque essa competição faz com que tenhamos vontade de fazer as coisas. E dá um ar de que estamos vencendo. Uhum. Né? E esse ar que assim, as coisas estão tão difíceis, né? Porque o pai está preocupado com o financeiro. Como é que ele vai brincar? Está preocupado do amanhã. Gente, não sei se a maioria, né, das 17 pessoas que estão conosco são cristãs, mas eu creio que todos creem em Deus. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem daquele que crê. Então, não esqueçam de exercer a fé agora, nesse momento. Então, esperar no Senhor. Não é fácil, principalmente para as pessoas que trabalham por conta própria. Não é fácil. Mas Deus está sobre todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Então, assim, vai passar. O que precisamos é entender que vai passar. Vai demorar, se vai demorar, se não vai demorar. O importante é que entendemos que vai passar. E essas histórias, eu até escrevi um texto no Instagram, viu, gente? Barbosa.b, psicólogo, entra lá e leia meus textos e curte. Escrevi essa semana um texto sobre as memórias afetivas que deixamos nos nossos filhos. É um grande momento de deixar as memórias afetivas. Quando você vai recorrer à sua memória, né? Lembrar lá da sua mãe e do seu pai, né, Eduardo? Principalmente no Geraldo, você vai trazer cada memória. Cada coisa, se você não deixar nada pro seu filho, como é que vai ser? Verdade. O que você tá deixando pro seu filho? Quais as memórias, né? Porque eu tenho muitas memórias, nem sempre são boas. Mas as boas elas superam. Porque assim, a cada coisa ruim que acontece, você tem que fazer 3 coisas boas para superar. Porque vai entrando na caixa, vai entrando, porque vai ficando as memórias, vão construindo uma por cima da outra. Então aquela ruim, ela vai ficar por baixo, vai construindo outras memórias. Vai ter outra ruim? Claro que vai, mas aí vai construindo outras memórias boas. Então é a oportunidade de vocês pais construir memórias positivas na vida dos seus filhos, brincando com eles, ensinando. A Sol Cardoso deu uma dica de fazer atividades, né? Também juntos. Física, isso, né? É bom. Atividade pessoal. física. Legal demais. Agora, você falando aí da rotina, eu queria até pegar um gancho, né, gente, até finalizar, mas eu tenho pensado o seguinte, eu tenho ouvido muitos pais falar que não tá tendo rotina, porque se não tem horário para ir para a escola, tipo assim, se os meninos vão para a escola, o pai não tá trabalhando, tem pai que tá levantando, os meninos estão levantando meio-dia, e é meio-dia que é o café, 3 horas é o almoço e tudo. Como manter essa rotina, né? Como manter uma rotina e até que ponto é prejudicial não ter essa rotina para a criança, até para quando a gente voltar, né? Bom, a primeira coisa que estamos ouvindo aí pelas mídias, né, que não é férias. Porque férias a gente passeia, brinca, viaja, vai pra praia, né? A criança já entendeu que isso não é férias. Primeiro, a criança tem que entender que não é férias. Uhum. E segundo, tentar fazer a rotina. É claro que vocês não vão conseguir fazer uma rotina igual a criança quando ela está na escola, mas tentar fazer o mais próximo possível. Criança acordava na escola 8 horas da manhã, é lógico que você não precisa acordar todos os dias 8 horas, mas aproximar um pouco 9 horas. Não precisa dormir à vontade. Ela não está de férias, não é final de semana. Então, ela precisa ter uma rotina. Acordou, tomou café, ter almoço, janta, teve que continuar essas rotinas comuns do dia a dia, continuar. Ter horário para estudar. A professora não está tendo, igual as escolas públicas, não está tendo atividades online, né? Nem as municipais, nem as estaduais, por enquanto. Então, mas põe a criança para ler alguma coisa, para ler um livro, para ler um livro da escola, né? Faz continha, faz atividade que seja relacionada à escola. A criança, na primeira infância, né? Na educação infantil, ela pode desenhar, entrar lá, sentar e desenhar, fazer leiturinha com ela, contar historinha, essas coisas, essas rotinas assim que tem a ver com a educação.
E depois vai fazendo como um dia comum. Se ela costuma ver televisão nesse horário, tentar seguir esse horário. Não deixar livre. O dia inteiro vendo televisão, gente. Depois, para você construir de novo esse caminho da educação na cabeça dos filhos, vai ser terrível. Então é melhor que faça isso agora. Eu sei que tá todo mundo, até no começo, né, gente? Nós já estamos em final de abril já, né? 21, Nós começamos essa pandemia dia 19 que foi, né? Que parou tudo foi mesmo. dia 19 de março, então já tem um mês. Então já deu tempo da bagunça ser organizada. Virou um tumulto, agora vamos organizando as bagunças. Por quê? Talvez, eu acho que as aulas voltam em junho. Possivelmente voltarão em junho. Então, quando chegar em junho, a criança já está querendo férias de novo. Porque ela já tem o hábito de ter férias em julho. Então, já tem que preparar. Vamos pensar, férias não tem. Por quê? Não pode ter. Porque não pode sair, não pode fazer nada, não pode ir para o parque, não pode ir para o shopping, tudo fechado. Então, não tem como ser férias. Vamos criar essa rotina da criança como se fosse um dia normal de escola. E depois pensamos como vai ser um dia de férias. Depois que tudo isso acabar, aí vamos ver como vai ser a escola, vão organizar essa questão e tira férias na Semana das Crianças. Aí fala assim, as suas férias vai ser tal dia, já começa a pensar isso com eles. Trabalhar isso. Isso mesmo. Muito bom. Gente, se vocês querem fazer alguma perguntinha aí, boa tarde, Elaine, Lucilene, Elda, Jacobete, Zenilda. Tem umas perguntinhas aí. Iracema, a Não tá Delma. aparecendo aqui pra mim, não. Minha amiga. Pode ir mandando aí. Eu vi aqui a Iracema, a Delma, a Vanessa, minha amiga. Ô, gente, se vocês querem fazer alguma pergunta, eu tô com algumas perguntinhas aqui. Aqui não tá aparecendo, não. Eu vou fazer. Sua mãe linda é tá a lá, sua. linda. Manda um beijinho. Ai, que mãe Deixa eu linda, mandar. adoro. Aquelas que você anotou, Márcia? Nossa conversa. Deixa eu entrar aqui. Olha que linda. Então vamos lá. Essa que eu já fiz. Ah, tá. Praticamente nós respondemos esse tema aqui. Porque com a questão do home office, né? O que fazer para não surtar a mulherada? Ah, sim, importante. Essa aí, não fazer consultar, tava até conversando com a Nilda, né? Márcia. Oh, desculpa, Márcia. Tava conversando com a Márcia, o que fazer para não surtar? Eu não sei se é próxima pergunta ou tá dentro dessa que você comentou comigo, mas quero ter um momento sozinha. também bem sozinhas. É importante, mães, até mesmo as crianças, ter um momento sozinhos, né? Não é todo mundo tem que ficar grudado, não. Então, assim, combine na sua casa, com o seu marido, com seus filhos, de que você vai tira um momento do dia para ficar sozinho, para ver suas redes sociais, para ver uma série. Para orar. Para ler um livro. Entra pro quarto, fecha a porta, combina isso tudo na rotina, tem que ter isso também, o seu momento sozinho. Porque senão vai surtar mesmo. Porque criança dentro de casa 24 horas é muito complicado. E aí, esse momento é importante. Eu faço isso lá em casa, eu sempre vou, tava até falando com a Márcia. Eu faço isso, falo assim, ó, quando eu entro no meu quarto, fecho a porta, todo mundo sabe que eu tô lá no meu momento sozinho. Eu preciso desse momento sozinho. E lá todo mundo respeita, na minha casa respeita, porque já acostumou. No começo não foi fácil, não. Foi bem difícil, né? Porque eles achavam que eu tava de boa, que eu tava querendo isolar de todo mundo. Eu falei, não, eu preciso. E hoje em dia eles já entendem. Tem dia que eu escapulo um pouquinho mais. Mas normalmente eu faço uma hora e meia, sozinho lá, refletindo, em silêncio. Não pode sair, o ideal seria ir para um parque, fazer uma caminhada. Mas já que não pode sair, faça no seu quarto. Entra pra dentro e fica tranquila. E procure trazer à memória aquilo que te traz esperança. Isso vai fazer com que você não surte. Então, assim, o que de bom te aconteceu em toda a sua vida? Quais são as suas conquistas? Quando eu fiz um curso de inteligência emocional, lá no curso nós aprendemos a agradecer. Cada dia nós escrevíamos tantos agradecimentos e a gente só aumentar. Então, assim, começar com 10 agradecimentos por dia. E depois a gente aumentava. Então, assim,
Tem muita coisa que você pode agradecer. Tem muita coisa no seu dia a dia que você pode agradecer. Isso faz com que os nossos hormônios, né? Serotonina, dopamina, faz com que ele age. Porque quando a gente fica um momento estressor, quem que vai agir é o cortisol, que é o hormônio que vai deixar a gente ansiosa. Então, para que ele não seja o mais forte, vamos fazer com que a serotonina, dopamina, agem ao nosso favor. E isso com coisas alegres que vai agir. E chocolate. Alegria. Gente, foi muito bom, né? Que espero que nós podemos... Débora. Mandar um beijo pra ela, hein? Débora, minha filha. Vai me matar. Que nós podemos, eu espero, né, que ajudou um pouquinho, né, pra mim foi valioso demais, né, algumas coisas que eu vou fazer aqui em casa, né, essa questão mesmo das atividades, quando ela falou, eu ia falar, é muito bom fazer essas atividades para tirar a criança também das redes sociais, né, da televisão o tempo todo ali, né, que às vezes é o jeito mais fácil da criança ficar tranquila, então às vezes recorre muito a isso, né, o que não é bom, né, para a criança. Então, que Deus abençoe vocês, né? Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, quiser falar alguma coisa, pode me mandar aí na mensagem, pode me chamar no WhatsApp, né? A Andréia com certeza vai ter o carinho de ajudar. Sim, E nós vamos marcar uma outra pra gente ajudar as vovós. Eu vi que tem algumas vovós aí, né? Eu sei que tem vovó com o coração apertado já, né? Com saudade dos netinhos, vontade de abraçar, vontade de estar perto. Tem algumas vovós que acham que os filhos estão fazendo covardia de deixar elas lá e não ir visitar. Então nós queremos dar algumas dicas, né? Pra melhorar esse tempo aí dos vovôs, das vovós. Então nós vamos marcar e eu creio que será um tempo precioso também. Né, mas resumindo tudo isso que nós ouvimos aqui, nós, igual a Andréia falou, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Né, confiar que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas e Ele vai nos dar graça e sabedoria. A nossa oração é para que Ele alcance a sua casa, né, para que você confie na segurança que Deus pode te dar. Né, que o momento é indeciso, o momento é difícil, às vezes nós estamos meio perdidos com uma situação nova, mas o Espírito Santo está aí, né, para nos conduzir, para nos guiar e, como diz André, para não nos deixar surtar, né? Então que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos terminar com uma oração e obrigado por estar aí. Continue compartilhando, né? Muitas pessoas não conseguem ver na hora e depois elas, né, tiram um tempinho para ver. Então não esqueça de compartilhar, tá? Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós ouvimos coisas preciosas nessa tarde, nos ajuda, Senhor, a executar, Senhor, para que nós possamos proteger os nossos filhos em meio ao caos. Para que nós possamos ensinar a eles lutarem com as armas certas, ó Deus, e que eles possam ser fortalecidos no Senhor. Nos dê sabedoria como pai, como mãe, ó Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz em todo o tempo. Que a paz e a alegria que excede o nosso entendimento venha invadir as casas nessa tarde. E que o Teu nome seja glorificado em tudo, ó Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que não perde o controle. Tudo está nas Tuas mãos. E é nesta palavra que nós descansamos em Ti, ó Pai. Abençoa cada pessoa que esteve nessa live, que ainda está, ó Pai. Pessoas que ainda vão assistir. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, essas crianças, essas mulheres sejam guardadas pelo Senhor. Debaixo da Tua mão e da Tua proteção. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Obrigada, Andréia. Foi muito precioso. Deus continue te abençoando. Eu que agradeço por estar aqui com vocês.